E assim, porque você tem sido um forte defensor de não esperar pelo Ancelotti. Eu e Galvão. Não, você, Galvão, e uma pancada de gente. Muita É. gente. E eu sou um grande defensor de esperar pelo Ancelotti. Assim, existe algo que vai acontecer aqui na nossa troca de ideias que vai te fazer mudar de ideia? Não. Pode ser. Não, acho que sim, de repente pode. Cara, eu sou um cara maleável, pode não parecer, mas eu Não, no sou... Polêmicas Vazias você não é, não. Mas eu apresento sozinho, pô, vou mudar minha opinião comigo mesmo. Não tem como, mas aconteceu em um episódio. Xavi e Iniesta, por exemplo, quando eu comecei a estudar para o programa, eu tinha certeza que era o Iniesta. E o meu próprio estudo me mostrou que não era. E aí eu mudei. Inclusive, esses dias a gente chegou ao programa número 500, e aí eu tava lá, pô, qual é o seu programa preferido e tal. É impressionante como uma pá de gente considera esse o programa mais legal. Porque realmente ele é muito equilibrado. O Iniesta é um jogador mais serelepe, não sei o quê, né? Mais de DVD. E o Xavi é um cara, porra, é seleção de todos os tempos da bola de ouro, uma porrada de coisa. E é muito difícil. Eu entendo que o brasileiro tende a preferir mais o Iniesta mesmo. E é o que eu tava falando antes, enquanto você mijava. Que Isso. Mas olha só, esse aí é o debate do Polêmicas Vazias. Aqui não é Xavi e Iniesta. vamos pro Ancelotti. Vamos pro Ancelotti, mas eu posso mudar a opinião. E você? Tem alguma possibilidade? Não. Posso. Acho difícil, mas posso. É. Posso. Acho O debate difícil. aqui é entre dois virginianos, não tem como. Teu ascendente é qual, tu sabe? Não sei. Não sabe? Meu escorpião, é osso. Então, vamos ver. Lavei as mãos sim, pra quem tá perguntando. Vamos lá. Basicamente, eu senti nas suas publicações... Primeiro, assim, tem uma história de que, pô, que vergonha pra seleção brasileira. A seleção brasileira não pode ser tratada dessa forma e tal. De estar esperando. Você não acha que a gente precisa baixar um pouquinho a bola? Porque esse negócio de... Sabe? Mas a seleção brasileira não merece isso, não sei o que... Cara, o que a gente tá fazendo não tá dando certo. Eu vou chegar lá. Eu acho que a gente tá indo... eu acho injusto. O dar certo é só ganhar a Copa do Mundo e ponto final, né? Porque, Cara, assim, o dar certo... Vamos lá, vai ser uma troca de ideia rápida. O dar certo vai. é não passar vergonha em Copa do Mundo. E sim, cara, ganhar a Copa do Mundo é fazer pelo menos uma campanha em Copa do Mundo que seja uma campanha, sabe? Porra, uma campanha bacana. O Brasil não tem. Com o melhor técnico brasileiro nas duas últimas Copas, a gente passou vergonha, pra não dizer... Talvez seja um termo um pouco forte, mas é quase isso. Mas eu acho que foi quando a gente chegou mais forte. Na outra, mas que chegar forte, vimos como chegou. Assim, Mas aí a gente só vai analisar em cima do ganhar e perder, eu acho complicado. Não, eu acho que não. Por exemplo, a França não ganhou a Copa. A França fez uma Copa do Mundo ruim? Não. O Brasil fez uma Copa do... Pô, o Brasil, cara, o Brasil perdeu na primeira fase, coisa que não acontecia há tempos. O Brasil... Perdeu o time reserva, os caras estavam andando, o Brasil não ia tomou um chute pro gol, 2. Na primeira fase inteira e tomou um gol. Ó, o Brasil passou vergonha em 14, vergonha. Aí é vergonha. Vamos só fazer esse parênteses que eu gosto. Pra já pular lá na frente, a gente vai e volta, acho que vai funcionar assim. Muitos argumentos o Brasil ganhou 94 e gol 2002 com ciclos interrompidos e com caras que pegaram a seleção, o Parreira faltando 2 anos, o Filipão faltando 1 ano. O Brasil, em todas as vezes que foi campeão, não teve técnico pelo ciclo completo. Perfeito. Mas o futebol, eu acho que a gente precisa fazer um corte de 70 para cá, que eu acho que o futebol entra numa outra era de planejamento e tal, e por mais que o Brasil tenha mudado o ciclo em 1970, existia uma base muito sólida, o trabalho foi extremamente profissional e bem feito, fisicamente falando, o Brasil se planejou, se projetou a Copa e engoliu todo mundo no segundo tempo. A Copa de 70 ela é vencida com uma mudança abrupta, mas com muito planejamento do campo de bola. Mas beleza, 94 e 2002, aí eu vou me pegar 2002, o Filipão assume faltando 1 ano e ganha a Copa. Show! Quando em 2014, o Filipão também assume faltando 1 ano e a gente toma 7-1. Qual é o parâmetro? O parâmetro... tudo bem, perfeito. Acho que primeiro que o Filipão... Eu até vi você debatendo com alguém num post seu, que eu fui lá. Você falou, pô, mas o Luxemburgo deixou um trabalho na seleção brasileira e tal. Muita coisa. Ele não foi demitido porque o trabalho era ruim. Ele foi demitido por causa da CPI da Nike, né? Eu sei. Só que o Luxemburgo, ele faz uma transformação em termos de comissão técnica, de seleção. A seleção passa para um outro nível, ok? Mas o time que ganha a Copa do Mundo, inclusive com 3 zagueiros e tal, é do Filipão. Isso. Então, assim... Perfeito. Né? Agora, 14 não era o momento do Filipão.
Não era. A gente sabe por que o Filipão foi colocado lá em 14. E aí, e aí a gente toma um pau histórico que é a maior vergonha do esporte mundial, no meu entendimento. Sabe o que é doido, André, nessa história? É que, assim, a gente bateu muito no Dunga, com razão. Eu acho que, assim, o cara de difícil trato, transformou a seleção de um jeito de jogar que o torcedor não identificava. Mas se a gente pegar de 2002 para cá, as 3 vezes em que o Brasil chegou mais pronto para ganhar uma Copa foram com ciclos relativamente bem feitos, porque gostemos ou não do Dunga, o ciclo dele foi bem feito, com problemas de administração e de gestão de mídia, mas o ciclo ele foi muito forte. E o Brasil chegou forte na Copa. Eu discordo que o Brasil chegou... A gente tem mais chance de ganhar assim ou no aleatório? Eu acho que a gente está oficializando o aleatório. É só isso que a gente está fazendo. A gente está oficializando a lenda de que o Brasil só ganha a Copa mesmo com o ciclo quebrado, então vamos adotar isso como estratégia. E aí, quando eu falo da seleção, eu não estou dizendo que a seleção a gente tem que baixar a bola, eu acho que a gente tem que baixar a bola mesmo, mas não é nesse aspecto, porque nenhuma seleção, para mim, precisa esperar 1 ano e meio técnico nenhum, que é o que vai acontecer na prática. No final das contas, a gente vai ficar 1 ano e meio sem treinador. Pô, são 18 meses, é muito bizarro, André. Podia ser o Guardiola, que a galera fala que eu babo o ovo, que eu vivo pendurado na testículo do Guardiola. Se fosse o Guardiola, eu acho injustificável a seleção brasileira ou qualquer outra instituição ficar 1 ano e meio sem treinador, pô, na boa. Mas vamos. Eu acho que não é. Eu acho que é sim uma situação de exceção. O ideal não é esse. O ideal é que se faça o ciclo completo. O ideal é realmente que você já tenha um treinador e tal. Mas, cara, a gente teve o nosso melhor técnico. Existe alguma dúvida que o Tite era o melhor técnico brasileiro e talvez ainda seja? Não tenho nenhuma dúvida. Eu também não tenho nenhuma dúvida. Nós ficamos com ele 6 anos e meio, o melhor técnico brasileiro. Ficou na seleção 6 anos e meio, o cara que era a bola da vez, todo mundo sabia, era o momento dele ser o técnico da seleção. E a seleção perdeu pra Bélgica e pra Croácia. Desculpa, cara. Desculpa, não era. Já que você citou o Galvão também fala isso. Não dá pra você chegar. Ali não era pra perder nem da Bélgica nem da Croácia. O Brasil consegue sair de uma Copa do Mundo com o seu melhor técnico, sem o melhor batedor de pênaltis do mundo, bater um pênalti numa disputa de pênaltis e o melhor jogador do mundo pro Tite. O Tite votou no Neymar como o melhor do mundo. Cara, beleza, não dá. O nosso melhor técnico fez um trabalho muito ruim. Eu sou fã do Tite. Eu sou fã. Eu acho que, institucionalmente, a decisão da CBF é, durante 1 ano e meio, colocar a seleção num limbo de irrelevância, porque, assim, as pessoas sabem que as convocações que vão acontecer até lá, a não ser que... A minha questão não é esperar, é quanto esperar. Se fosse os 6 meses, para resolver agora, tá suave. Eu acho ok. 1 ano e meio, você vai ter um monte de gente convocada que não faz a menor ideia se vai continuar no ciclo do Ancelotti. Por exemplo, o Rony está sendo convocado direto. Qual a chance do Ancelotti continuar convocando o Rony? Eu não sei. Então a gente vai formar uma identidade, ou um rosto, ou qualquer coisa, e vai dizer para as pessoas, hoje tem jogo. O que a CBF está fazendo hoje tem jogo da Seleção Brasileira, 9h45 da noite, e este jogo, para você, não vale absolutamente nada. Você não precisa assistir, você não tem... Ela está tornando a seleção um produto ruim durante 1 ano e meio, porque ela é um café com leite. Pera um pouquinho. Se a CBF... A gente não sabe qual que é o plano? A gente não sabe. Não tem plano, não tem nem Ancelotti, pô. Você não sabe. Papel assinado? Não. Tem papel assinado? Peraí. Espera um pouquinho. Ancelotti, pô. Espera, formiga. Calma. Você não sabe se não tem plano. Você não sabe se não tem papel assinado com o Ancelotti. Um papel assinado reconhecido pela FIFA, ele não pode. Não pode. Mas você não sabe qual que é a negociação com o Ancelotti. Você não sabe como vai ser o período de transição. Vocês estão assumindo... larga aí, até... Eu não acho que seja isso. Aliás, se for isso, muito provavelmente a CBF vai errar. Isso. Mas a gente concorda que a gente... A gente concorda o quê? Não, a gente concorda que tanto eu quanto você, a gente está achando baseado no que a gente está vendo, né? E eu tô vendo... Baseado no que a gente está vendo, não tem plano. Não. Eu discordo. Baseado no que eu... Aliás... Aqui, quem acompanha a live do André Henning sabe que, no momento que o Ancelotti falou, eu vou assumir dia 10 de julho de 2024, eu tô de 23, eu tô lá pra começar a temporada pelo Real Madrid. E muita gente, acaba o sonho da seleção brasileira. Eu falei, pera um pouquinho, não acabou sonho nenhum, não aconteceu nada de diferente. Ele sempre falou que ele iria cumprir o contrato dele.
Sempre falou. Aí as pessoas assumiram, mas tá uma bagunça, eles não estão nem conversando, Cara, os bastidores, eles estão conversando faz tempo. A CBF tá conversando, tem milhões de motivos pra baixar o pau na CBF, milhões. Mas o Edinaldo tá conversando, o Edinaldo ou os emissários, estão conversando há algum tempo. E eu acho que assumir que não existe um plano, cara, eu acho... Não, pode até existir, por enquanto o plano é ruim, que é o Ramon, o plano é o Ramon. Então você não sabe, você não sabe. Ele vai dar... Pelo que vai ter uma entrevista agora. Gente, o Carlo Ancelotti, para assumir a seleção brasileira, ele não vai deixar largado aqui com qualquer um. E olha só, mesmo que deixasse... Contradiz o que ele mesmo fala, né? Porque o Ancelotti que a conversa que tem, tá tudo baseado no que deu lá atrás já as meninas da Globo, que depois deu o Rizek. Você tá se baseando nas notícias e o Ancelotti dizendo, segundo as apurações, não vou mandar meu filho porque meu foco ainda é o Real Madrid, vai dar um recado torto aqui para a diretoria do Real de que eu tô com 2 focos. Se de alguma maneira o Ancelotti vai interferir no plano, ele já vai estar com foco duplo e que não é o que ele diz. Ele diz que não vai fazer nada disso. Publicamente só tem uma aspa, que é ele dizendo que vai cumprir o contrato, que não acertou nada com ninguém, o presidente do Real Madrid dizendo que o plano segue, ou seja, a gente está baseado numa notícia de um cara que é fantástico e é isso. Não, pera aí. Não, assim, não dá... tem garantia, pô. Não, como não? A gente não sabe. Então é isso, não tem garantia. Tu sabe da garantia? Eu não sei da garantia. Não, mas você tá falando que não tem. Eu não sei. Legalmente nem pode ter. Olha, não, pera um pouquinho. Legalmente, contrato FIFA. Existem outras formas. E outra. Nós temos uma garantia que eu acho bem interessante, que é a palavra do cara. E ele está cumprindo a palavra dele. Ele sempre cumpre. Assim, nós não estamos contratando um Zé Ruela. Nós não estamos conversando com um cara qualquer. É o Ancelotti, velho. É o Ancelotti. E evidente que a gente ainda precisa saber dos detalhes, evidente. Agora, tudo que as outras pessoas estão falando que tá fazendo de bagunça e tal, eu tô vendo diferente. Eu tô vendo que existiu uma conversa nos bastidores quando todo mundo falava, tá esperando, não tá falando, não sei o quê. Tinha. Tá conversando. Sabe o que é o mais doido dessa história? Ele sempre, Formiga, só um pouquinho, ele sempre demonstrou vontade de assumir a seleção brasileira. Sempre. Esse negócio que muita gente fala, o cara tá esnobando a seleção, já ouviu um monte de não. Não ouviu não nenhum. Que eu saiba, não ouviu não nenhum. Muito pelo contrário, ele sempre deixou claro a admiração e sempre me pareceu que ele queria muito assumir a seleção brasileira. Até agora a gente tá no mundo ideal, que eu concordo, o Ancelotti é um absurdo, é um dos maiores técnicos da história do futebol, deve estar no top 5 aí, mole. E, de novo... Eu serei mais objetivo. Não vale a pena, então, ter 2 anos... Esquece agora o período de transição. O Brasil vai ter 6 jogos de eliminatórias que... O Brasil vai se classificar para a Copa. São 6 vagas e meia. Não tem a menor chance do Brasil ficar fora da Copa do Mundo. Tem 2 datas FIFA daqui até a data que ele possivelmente se apresente. Pode ser antes, daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Mas assim, você não trocaria 2 anos de Ancelotti, pré-Copa do Mundo, focado para ganhar a Copa do Mundo, por 3 anos de quem? Porque essa é uma das razões para eu esperar o Ancelotti. Não tem uma bola da vez. Quem é o Tite da vez? Quem você colocaria no time da Rodrigo? Tá bom. É o Abel Ferreira. O Abel seria o meu plano... Que a gente tá criando, só para não perder esse fio da meada aí, e isso não é um questionamento ao Ancelotti, isso independe de ser o Ancelotti ou qualquer outro, não é ter 2 anos do pica. É ficar 1 ano e meio sem ninguém. Mas o que tá bom, não é sem ninguém. Vai ter alguém lá comandando a seleção. Que a gente está dizendo que nesse momento não existe, né? Nesse momento não existe. Até porque não tem jogo agora. A última data, eles pegaram aí, foi o Ramon. Eu não acho que deveria ser o Ramon. Eu acho que uma gambiarra do nível assim... Eu acho que tem que ser alguém indicado pelo Ancelotti, tem que ser alguém que sabe... Mas calma, Se ele fizer isso, o Real Madrid vai ficar puto, segundo ele, porque o cara tá com a cabeça em 2 lugares ao mesmo tempo. Isso eu tô dizendo baseado no que ele disse. Eu estou só baseado no que ele disse. Ele não falou isso. Ele não falou que ele não vai... Não, isso aí a gente leu. Mas a gente não viu. O que a gente tá falando aqui é baseado no que foi publicado. Não? Eu vi ele falar
que era uma honra ter o nome dele na seleção brasileira. Eu vi ele falar que ele iria cumprir o contrato dele. Eu vi. Agora, com certeza existe um plano que será divulgado num belo momento, que o presidente da CBF vai falar, olha, o Ancelotti só vai começar o trabalho dele daqui a 2 anos, daqui até lá, nós vamos o trabalho aqui desse jeito, ou, o que eu acho mais provável, vai ter um trabalho de 2 anos, que ele passa por essa transição que nós vamos fazer agora, que vai ser assim, 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 assado, e começa o Ancelotti a trabalhar daqui a 2 anos. Daqui a 1 ano. Faltando 2 pra Copa. E aí, cara, eu fico me perguntando, por causa de 1 ano, com... Meio. Não, 6 meses já passaram, Formiga. A gente não pode voltar atrás no tempo. A gente não já pode jogou voltar. fora, né? Então, tudo bem. Mas jogou fora o quê, cara? O que nós vamos fazer agora? O que teria sido feito nesses 6 meses? Aí a gente tá jogando fora o que é trabalho, o que é plano, o que é Formiga. Dá chance, o que é projeto. Aí eu acho que é um discurso, é esse discurso que eu não Formiga. gosto. É de novo, Tá bom. É oficializar o aleatório, é falar, cara, nada disso importa. Não, eu acho que... Você colocar... Ó, o Brasil vai chegar lá em 2026, na Copa do Mundo. Vai perder a Copa. E aí a gente vai falar também, aqueles 6 meses lá, era pra ter técnico. Não é, essa não vai ser a justificativa, Formiga. Mas qual é a justificativa? O Tite perdeu por quê, então? A justificativa é que chegou com uma geração que chegou lá e os jogadores não tiveram bem, que o técnico escalou e mudou mal, que o técnico... mesmo que o Ancelotti vai ter, praticamente. Que o técnico planejou mal uma disputa de pênaltis, que os caras... Que fez uma mudança no time, que os caras foram pra frente, não teve um fela pra chegar e falar pra que subir, não teve um capitão. Então, assim, isso se justifica. Não, os 6 meses, Formiga, já foram. Mas vamos lá, se o Ancelotti não tivesse ganho a Champions ano passado pelo Real Madrid, a gente ia estar falando disso aqui. Você ia buscar o Ancelotti... Não, você ia buscar o Ancelotti lá no Everton? Você ia buscar o Ancelotti no... Tá bom, peraí. Mas você falou... Né? Mas espera um pouquinho. Você falou que o nome não interessava, que podia ser o Guardiola. Tudo bem, mas... Então esquece o nome. Eu penso... Mas é porque eu penso assim, as pessoas falam porque é a grife Ancelotti. Aí eu queria me apegar a isso. O Ancelotti voltou a ser falado e surpreendeu a muita gente quando voltou para o Real Madrid. Você acha que se o Brasil jogar... Vamos lá. 3 Copas, como jogou o Real no mata-mata da Champions da temporada passada, tem mais chance de ganhar ou mais chance de perder? Formiga, qualquer time que joga... Mas é porque isso tem que ser levado em consideração, André. Eu acho assim, ó. Tem que ser levado em consideração um monte de coisa. É evidente que o título do Ancelotti na Champions, na última Champions, o credencia para estarmos esperando ele. Eu duvido que o Reginaldo ia atrás do Ancelotti no Everton. Eu duvido. Duvido. Mas meu nome se ele vai pegar o Ancelotti no Napoli. Não vai, pô. Mas não é esse o tema. O tema não é sabe, você falou que não valeria a pena esperar pelo Guardiola. Então, eu acho que não vale a pena esperar por ninguém, porque o risco que você corre de perda de tempo, ainda mais uma coisa, você ter 2 anos de Filipão, que está aqui. A outra coisa é você ter 2 anos de Abel, que está aqui. Você tem 500 adaptações aí, André. 500 adaptações. Tu acha que o Ancelotti vai chegar e no dia seguinte já está trabalhando e implementando tudo? Ele vai precisar dos 3, 4 meses. Na real, a gente não está falando de 2 anos. A gente vai botar aí na boa, quando a coisa engrenar, é 1 ano e meio, 1 ano, no melhor dos mundos. Esse negócio de 2 anos, eu acho ilusão. Achar que com 2 anos vai estar pronto assim, chegou o mundo ideal para ele trabalhar. Não vai ser assim. Formiga, o que o Brasil precisa é de um cara que convoque bem, ele conhece os jogadores, de um cara que lidere bem, ele lidera muito, de um cara que consiga colocar no grupo, consiga mostrar a importância de, nesses momentos, porque a gente teve uma seleção brasileira que em 2, talvez 3 Copas, uma seleção que foi pra lá como, não, estamos chegando bem, estamos chegando maravilhoso, continuando fazendo, sem um nível de, sabe, foco e de... Que aí eu posso falar 200 coisas que eu vi na Copa da Rússia, por exemplo, que eu tava no hotel da seleção brasileira. Sabe, a seleção brasileira chega pra Copa do Mundo, não, nós estamos bem. Primeira semana já tem folga, já tem não sei o quê, e sabe, eu acho que é diferente, então tem que ser um cara que traga uma mentalidade, que eu tenho certeza que o Ancelotti traz. E aí, eu vou chegar na pergunta que você não conseguiu me responder. Você trocaria 2 anos de Ancelotti por supostamente 3 anos de Abel Ferreira? Supostamente, porque eu acho que o Abel
ficou muito... Infelizmente, tá? Porque eu gosto dele e ele seria o meu plano B, sem dúvida. Mas eu acho que ele ficou pra trás agora, essas atitudes que ele tem, e sabe? E eu nem sei se ele quer. Então, assim, você trocaria 2 anos de Ancelotti por 3 anos de, vamos lá, Diniz ou Dorival ou Renato Gaúcho ou Abel? Mas são os nomes que, né? É que eu acho que a pergunta é óbvio, ela só tem uma resposta. Mas eu não formulo ela assim. Porque o meu ponto, de novo, não são os 2 anos de Ancelotti. É 1 ano e meio de nada. É 1 ano e meio de limbo. Isso para qualquer um. Esse não é o ponto. Se você fala assim, você quer 2 anos de Ancelotti grudado, e ele assumindo em janeiro, como era o plano, né? Dito pelo Edinaldo. Ele falou, até 30 de janeiro vai ter um treinador. Se em 30 de janeiro ele fala que é o Ancelotti e a Copa é daqui a 2 anos, mudou o calendário, a Copa é daqui a 2 anos. Tô suave. Você tem uma mínima continuidade, até porque existe legado. O Tite deixou coisas. Agora, eu acho que não. Acho que deixou muito pouco. Eu discordo, mas beleza. Eu sou fã do Tite, mas deixou muito pouco. Agora, vamos lá. O que está em questão aqui... Eu acho que a pergunta ela é formulada de um jeito que só tem um caminho. Agora, você me perguntar, você quer 2 anos de Ancelotti com 1 ano e meio de nada? Não quero. Meus amigos, desculpa, eu posso fazer um questionamento aqui? Eu sei que Pode. A ideia é que vocês dois discutem e tudo mais, mas Não, você é bem-vindo. Ô, Formiga, eu concordo contigo que é ruim pra caramba e tal, mas eu discordo nesse ponto que é 1 ano e meio de nada. A partir do momento que o Ancelotti... Não, calma. A partir do momento que o Ancelotti já sabe que vai assumir... Porque, vamos lá, qual é o trabalho de um treinador de seleção durante 1 ano, né? Ele tem ali um período enorme que compõe a maior parte do tempo de trabalho dele, que é de observação, e ele tem ali os períodos de treinamento, que são períodos curtos, que são um outro pedaço, que é muito importante, que aí sim é o pedaço que a gente vai perder. Mas o período de observação, a partir do momento que ele já sabe que vai assumir, ele já pode fazer. E ele pode fazer sem o Real Madrid ficar sabendo, sem o Real Madrid ficar putinho. Eu acho isso, velho. É um negócio... Não é. Formiga, pera um pouquinho. O Real Madrid não controla o que ele faz na casa dele, ué. Não, beleza, então ele vai ser um agente secreto, ele vai ser um agente oculto, um cliente oculto. Sabe cliente oculto? Ele vai ser um cliente oculto. É nisso que a gente está se baseando, numa suposição que enquanto ele está na folga, ele trabalha para a CBF. Espera um pouquinho. Vamos com calma. Alguém já viu cliente oculto aqui que chega na concessionária e finge que é cliente, né? Para poder pegar os defeitos da coisa e tal. Espera. Calma. Respira. Você está partindo de um princípio de que ele vai assumir a seleção daqui a 1 ano sem fazer nada daqui até lá. Você está assumindo isso. E isso, desculpa, é uma coisa completamente inadmissível. Evidente que ele já vai estar com a cabeça, já vai estar pensando... Ele só não vai poder colocar o filho dele para dirigir a seleção brasileira, por exemplo, caso seja uma vontade, porque aí realmente vai ficar ruim com o Real Madrid, aquilo que a gente leu. Seria uma sinalização, mas evidente que ele vai fazer parte da escolha de quem vai ficar nesse período. Evidente que ele vai estar também já olhando... O cara olha pro futebol hoje, ele tá trabalhando aqui, mas ele vê o futebol, cara. Ele não tá só indo pro clube dele, vendo o que tá acontecendo dentro do clube dele. Ele tá vendo adversários, ele tá vendo os outros jogadores, ele tá vendo... Cara, é evidente que ele vai fazer parte desse processo. Ele, de repente, não vai... Eu não acho que seja evidente, e eu acho que a gente tá partindo de um mundo ideal muito otimista. Formiga, ele não vai... Isso é a nossa visão. A visão do marketing da imprensa espanhola é totalmente diferente. Você clica, você vai ganhar o país. Meu irmão, os caras estão... O Marca é um jornal que defende o Real Madrid. A imprensa espanhola tá pensando lá no Real Madrid. E é evidente que a imagem que o Ancelotti precisa, inclusive, é de que o foco dele é o Real Madrid. E ele tem mais é que fazer isso mesmo. Porque, senão, os caras lá trucidam ele. Agora, a matéria de hoje do Marca é a revolução tática de Carlo Ancelotti para o Real Madrid 2023-2024. Aí eles se baseiam no Bellingham, eu tô a matéria aberta aqui, mostrando as 500 possibilidades. E o time está passando por uma transição. Tu acha que nisso tudo aí, ele não vai ser o tempo todo monitorado e cobrado, e com esse monte de tarefa para fazer, ele vai estar, na hora, não sei em qual momento, trabalhando para a seleção brasileira com uma comissão que o Real Madrid não sabe que existe. O que a gente está falando é isso aqui. O Real, ele vai fingir que não sabe, e o Ancelotti vai trabalhando para 2 lugares ao mesmo tempo. É isso que a gente está dizendo. Pô. Não. Só deixa eu falar, né? Porque como eu que meio que levantei essa bola... Vai ter um grupo de zap, né? CBF e Ancelotti. Vai ter um grupo de zap. Não acho que isso necessariamente vai acontecer. O meu ponto é que o Ancelotti vai estar preocupado como futuro comandante da seleção
em observar os jogadores brasileiros. Eu não acredito que ele vai necessariamente ficar mandando coisa pra CBF, falando. Isso eu não acho que... Isso aí eu concordo contigo. Isso aí seria viver um mundo de fantasia muito otimista. Mas eu acho que, com certeza, sabendo que ele vai assumir, ele vai estar de olho em todos os jogadores brasileiros relevantes. E aí, nesse ponto que eu quero entrar. Eu acho que, assim, ele já vai começar a pensar ali como que ele vai utilizar, quem ele vai utilizar. Então, assim, por isso que eu acho que não é um ano de nada, entendeu? Túlio e Formiga, o trabalho de um técnico de futebol hoje já é esse. Ele já passa o ano inteiro observando jogadores... Pra ele, pro time dele, pro Real Madrid. Mas qual é a diferença, meu Deus do céu? Qual é a diferença que ele não vai... Formiga, espera só um pouquinho. Um treinador de futebol faz parte do trabalho dele observar. Agora, por exemplo, o Bellingham foi contratado para o Real Madrid. Ele observou o Bellingham, ele observa, ele sabe, bom, do Vinícius, do Rodrigo, não precisa nem falar. Ele, quando vai enfrentar o Paris Saint-Germain, ele vai olhar, ele olha. Esses caras vivem do futebol. Eu tenho contato com treinadores de futebol que estão olhando os jogos que a gente transmite e que não tem nada a ver com o jogo em si, que não tem nada a ver com a Champions, que não tem nada a ver, que não tem nenhum jogador ali que tá na seleção dele ou não. Os caras passam o dia vendo futebol, tem equipes de análise, de scout. O que você tá falando é que o Ancelotti vai ficar um ano bloqueado, só pensando em Real Madrid, só pensando em Real Madrid, quando isso já não é verdade. Não é, o técnico de futebol não trabalha dessa forma e você sabe disso. Se você parar pro Ancelotti agora e perguntar pra ele como que jogou o City, tudo bem, o City foi adversário, do Real Madrid, então é covardia. Ancelotti, o que você achou da Inter? Ele vai fazer uma análise da Inter. Mas o foco é o Real. Agora, se você perguntar pra ele como é que joga o Equador, eu duvido que ele responda pra você. Agora ele não vai saber. O foco dele não é esse. Mas ele não tá vindo aqui pra enfrentar o Equador, ele tá vindo aqui pra ganhar a Copa. Aí, então voltamos de novo à história o trabalho só serve e a análise, o parâmetro é só esse. A gente está admitindo que o ciclo de 2002 foi ok quando foi uma merda. A gente está admitindo que o ciclo de 94... O ciclo de 2002 termina com uma Copa do Mundo, não dá para pedir mais do que isso. Então de novo, no campeonato de 7 jogos, qualquer coisa pode acontecer. É mais fácil ganhar fazendo algo bem feito do que não fazendo. Mas nós aprendemos que o caminho é qualquer um, porque pode funcionar. Então, baseado nisso, de novo, o recado é, na cadeia produtiva, em que a seleção brasileira está no topo da cadeia, o recado institucional é, não precisa de plano, não precisa de projeto, porque basta o aleatório. As pessoas vão lembrar do Flamengo do Jesus, as pessoas vão lembrar do Abel que chegou e com 3 meses foi campeão de 2 campeonatos. E é isso que vai ficar, entendeu? É muito difícil bater contra isso, André. O brasileiro é isso. É isso aí. Então viva o aleatório e vamos pra dentro. Não é o aleatório. Você está dando exemplos aí de clubes, inclusive, que não cabem muito aqui. Então, assim, o que você está falando é que não é que não existe um planejamento. É que você quer que o planejamento seja de 3 anos e eu acho que com 2 funciona. No atual momento que nós estamos, não é o ideal. Mas a gente teve o ideal agora, que era um técnico o melhor do Brasil, que fez isso é muito perigoso, André. Esse caminho, a gente acabou de vir de um momento em que esses discursos do que é o certo e que muitas vezes pode não dar certo, não dar resultado como a gente imagina, nos faz ir para um lugar radical. Eu acho perigoso. Porque não deu certo com o mundo ideal, então vamos aqui. Eu vou te falar. Eu acho isso bem arriscadíssimo. Não tem problema. Aqui é a sua opinião e a minha opinião. Mas eu não vejo como a gente chegar na Copa do Mundo e falar, porra, cara, foi um fracasso. Por quê? Porque a gente trocou um ano de um treinador qualquer pelo Ancelotti. E aí, esses 2 anos só que o Ancelotti trabalhou aqui, deu errado pra gente. A gente teve o Ancelotti só 2 anos. Se tivesse tido 3... Cara, na prática não vão ser 2 anos, André. Quando é que acaba o contrato dele? Qual é que acaba? 30 de julho, né? 30 de julho? Não, julho, né? Não. Ele vem... Quando é que acaba o contrato dele? Junho, acaba. Beleza, 30 de junho. Aí a gente tá entendendo que ele vai emendar, não vai ter nenhum período ali, já, ele cai aqui no dia 1º de julho, ele tá na seleção brasileira. E aí já começa, ele trabalhou, e o ambiente está minimamente, assim, já, segundo vocês, né, ele vai ter a comissão oculta, a terceirizada, porque ele vai ter gente trabalhando para ele. Deixa eu te falar, eu te chamei aqui pra gente ter um debate
Bacana, legal. Mas é sério, pô, tô falando sério. Não, você tá colocando palavras, você tá colocando que, sabe, é evidente que o Ancelotti vai ter um nome na comissão técnica da seleção brasileira que vai assumir daqui até lá. Aí você vem, porque a comissão... Eu não sei se é evidente. Eu não sei se é evidente. O Real vai achar isso maneiro, assim, ele vai topar. O Real vai topar. Mas o Real não tem nada a ver com isso. O Real não tem... Primeiro o quê? O Edinaldo já disse que vai conversar com o Florentino, se é que já... O Real é o patrão deles atualmente, até onde eu sei. Mas o Real não tem o poder de impedir que ele converse com o Edinaldo, que ele troque ideia com o técnico que estiver aqui. O Edinaldo foi pra Madrid, o Ancelotti tava no Canadá, pô. Não sabia nem onde o Ancelotti tava. O Edinaldo fala que vai ter... O Edinaldo fala que vai ter um treinador... Em 18 de dezembro, ele falou que o treinador da seleção ia ser anunciado em 30 de janeiro. A gente está em 26 de junho. Falou que o ideal era esse. Ele falou que... Ele falou que ia anunciar no dia 30 de janeiro. Não, ele não anunciou. A ideia dele era essa, não deu certo. E é por isso que eu acho que a exceção... Essa é uma clara exceção. Eu não estou falando que é o ideal. Não estou falando que é o ideal. Mas nesse momento... Trocar qualquer nome que nós temos como reais, palpáveis, 3 anos desse qualquer nome, por 2 no Ancelotti, eu troco rápido na hora. Não tem nada que vá acontecer nesse ano que seja de fundamental importância para a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026. Então beleza, baseado nisso, vamos partir desse premissa. Vou voltar ao que eu perguntei lá atrás. O que você acha, baseado no que a gente conhece? O Edinaldo estaria atrás do Ancelotti se o Ancelotti não tivesse sido 1 ano atrás campeão da Champions pelo Real Madrid? Não vem ao caso. Não, para você não faz diferença isso? Não, eu acho que não tem nada a ver com o que a gente está debatendo. Se ele porque o cara ganhou, não. O Edinaldo está baseado, talvez, vamos supor, que ele, unânime para ele, esse nome é o Ancelotti, que estava fora... Não estava fora do mercado, mas ele não estava... Então agora você tá indo por um caminho que você vai questionar o Ancelotti. Não, você questionar... Você falou que não era questão de nome. Mas não é a minha opinião. É baseado no que o Edinaldo fez, porque eu tenho certeza que se o Real Madrid não é campeão da Champions na temporada passada, que foi a Champions mais aleatória dos últimos 20 anos... Então você está questionando o nome. Então você está falando... questionando a escolha do Edinaldo em cima de uma Champions vencida 1 ano atrás. Você começou o debate falando que não esperaria pelo Guardiola. Você está questionando pelo Guardiola. Eu não esperaria pelo Guardiola. Então muda o argumento, porque você está questionando o Ancelotti. Mas para mim servem todos. É pior ainda no fato do Edinaldo estar baseado, ou a CBF, porque, de novo, eu duvido que ele fosse atrás do Ancelotti no Everton, no Napoli, em qualquer canto. Eu duvido. Aí o Ancelotti volta ao Real Madrid quando ninguém esperava. O Real Madrid ganha a Champions que ninguém esperava. Mas isso não tem a ver com o fato de que o Ancelotti ganhou, ele hoje é o cara desejado, ele é um baita nome. Você tá questionando a escolha do Ancelotti. Ele é desejado não, ele é o cara acessível, porque o Klopp não quer, o Guardiola não quer, porque o... Eu nem sei se eles foram convidados ou não sei. E imagino também que não queiram sair agora para vir para a seleção brasileira. Mas o Ancelotti querendo, sendo um cara com a liderança que ele tem, com o conhecimento que ele tem, você tá questionando o nome, porque ele chegou no Real Madrid, porque se ele tivesse no Everton, tá bom, mas não é isso que tá em questão. Vamos esperar o técnico. Mas aí, André, vamos lá. De novo, suponhamos que em 2014, em 2013, o campeão da Libertadores tivesse sido o Filipão e não o Cuca. Você ia achar que era o momento do Filipão ser o técnico da seleção brasileira? Naquele momento ali? Porque de ninguém tá questionando o histórico, o currículo do cara e o que ele conhece de futebol. Mas não é esse o ponto. Você tá questionando a escolha pelo Ancelotti. Você tá falando que se ele não tivesse saído de lá, que não seria chamado, tá? Você tá questionando, você não tá questionando esperar. Eu te perguntei, você também acha que não seria? Cara, você tá voltando em 2014... E que pra mim, a gente tá vivendo um momento que é diferente, que é de exceção. A gente acabou de ter... Mas ali também era uma Copa em casa, com o técnico mais vencedor do futebol brasileiro, que eu discordava dele estar ali, mas que a galera achou maravilhoso, ganhou a Copa das Confederações e chegou 1 ano depois e tomou 7-1. A garantia é 0. Eu discordava, inclusive depois de ganhar a Copa das Confederações. O Filipão não era pra estar ali como técnico da seleção brasileira. Mas, dito isso...
Agora, a nossa realidade é que a gente acabou de ter 6 anos e meio do melhor técnico do Brasil. E nós, no ciclo inteiro, podemos comemorar um título de Copa América. E qual outra grande vitória da seleção brasileira ela teve no ciclo? Qual foi a grande vitória? Anula o fato do ciclo ter sido bom e dele ser o melhor treinador que a gente tinha? Pra mim, anula o fato do ciclo ter sido bom. Pra mim, não foi. Então beleza. A seleção teve uma grande vitória em 6 anos e meio. Uma grande vitória. Qual foi o grande jogo? Seleção... Mas, André, você está incorporando o que é o recado que eu acho o pior de todos. E eu entendo que isso é genuíno. O recado é: fizemos o trabalho próximo da excelência e não ganhamos. Logo... Eu não acho que o trabalho foi próximo da excelência. Não acho. O ciclo não foi próximo da excelência? O ciclo todo? Discordo muito. Então foi muito bom? Qual é a palavra que você quer usar? O trabalho foi bem feito? Foi muito bom? Cara, o trabalho foi mais ou menos. Com um resultado... Aí tudo discorda. Aí a gente vai totalmente... Eu acho que o trabalho foi muito bom e não ganhou. A seleção brasileira conseguiu perder uma Copa América e ressuscitar a Argentina dentro de casa. A seleção brasileira, nessa Copa América que ela ganhou, ela só passou da Argentina porque a arbitragem ajudou. E nos momentos grandes que precisou da seleção brasileira, a gente fracassou, inclusive deixando o nosso melhor batedor de fora de uma disputa de pênaltis. Agora, pra mim, isso faz com que... Não tem como você avaliar, Formiga, um ciclo, um trabalho, sem o resultado final também, cara. E ele tem que ser... Desculpa, mas não é que o Brasil fez uma grande Copa do Mundo? E perdeu no... Não, cara. Não. O Brasil fez 2 Copas do Mundo que contra adversários bem mais ou menos, o Brasil, sabe, com liderança ruim, com liderança ruim, com exemplos ruins. Daqui a 10 anos, 20 anos, quando os marroquinos olharam para trás e falaram, a gente pode ter um treinador faltando 30 dias para a Copa do Mundo, 40 dias. Porque desse jeito a gente foi para uma semifinal de Copa do Mundo, o caminho é esse, então. Eu acho que a gente... Pera um pouquinho. Eu acho muito bizarro. Deixa eu te falar. Eu não vou nem usar aqui o exemplo de Marrocos, que pegou uma seleção, que o técnico pegou a seleção em cima da hora. Não vou nem usar outros exemplos. Não vou usar. Porque eu concordo que o ideal seja o ciclo completo. Eu concordo. Aliás... Quando o Tite foi mantido na seleção depois da Copa do Mundo da Rússia, eu concordei, mesmo ele tendo sido derrotado, porque eu achava que a experiência dele de ter disputado uma Copa do Mundo seria importante para a Copa seguinte. Os erros que ele comete, qualquer um comete pela primeira vez, pelo fato de primeira vez... Eu acho que a gente só vai entender o prejuízo que foi não ganhar uma Copa com o Tite daqui a um tempo, porque, de novo, o recado que vai ficar é esse aí. É a muleta do argumento a gente fez tudo direitinho e não ganhou mesmo assim. Então vamos voltar ao esquema do qualquer coisa. Eu não acho que foi feito tudo direitinho. Não acho. A seleção foi mal convocada. A seleção teve um ciclo de 6 anos e teve jogador convocado que nunca tinha vestido a camisa da seleção brasileira na lista final. Eu não acho que a seleção o trabalho foi esse trabalho maravilhoso. A seleção não teve parâmetros de adversários. O nosso parâmetro aqui era a Argentina e nós... ganhamos uma com a ajuda da arbitragem e perdemos um título em casa. Não dá pra... E a mentalidade da seleção da Argentina é completamente diferente da mentalidade nossa. É uma das coisas que eu torço para que o Ancelotti venha, porque o Ancelotti consegue, eu acho que, trazer mais esse espírito de que, sabe, o Brasil chega na Copa do Mundo, tamo bem, fizemos um ciclo maravilhoso, o jogador tem que se sentir confortável, a gente tem que se sentir bem, não, tem que ter uma folga, porque a gente tem que se sentir bem, o jogador tem que estar... Dunga era mó fechado e não adiantou. O Filipão, super vencedor, mentalidade vencedora, também não adiantou. Não, mas veja bem, então aí a gente tá descrente no que pode... Eu acho que, inclusive, tem que mudar jogadores, tem que mudar a liderança de seleção brasileira, coisas que o Ancelotti vai fazer. Mas vai fazer a partir de quando? Como é que ele vai detectar isso aí sem estar no vestiário com os caras, sem sentir o ambiente de seleção, ele vai ter um ano a menos... Julho de 2024. Ele vai ter um ano a menos que o outro. Vai. E ele vai ter 2 pela frente. Essa parte eu não tenho como mexer. Aliás, só pra trazer uma... 2 anos a menos, né? 1 ano a menos do que qualquer outro. 1 ano, Formiga. 1 ano e meio. 1 ano, Formiga. 1 ano, esquece. Os 6 meses já foram. A não ser que você queira efetivar o Ramon. Mas, Formiga, a comparação... Formiga, a comparação... Eu não tenho como mexer no tempo. A comparação é 3 anos de qualquer um ou 2 de Ancelotti. A diferença é de 1 ano. Os 6 meses já foram, cara.
Já foram. Olha só, a informação, eu acho que eu nem queria levar isso como fator aqui para discussão, para o debate, porque é uma informação que o Lauro Jardim publicou ontem no Globo, que diz que existe um otimismo muito grande na CBF para que o Ancelotti assuma mês que vem. Eu não sei qual que seria o detalhe dessa história. Aí o programa vai para outro lugar, né? Aí o programa vai para outro lugar. Por isso que eu não quis trazer essa informação antes. Eu não sei se seria o Real Madrid pé da vida com ele, e eu não sei qual que é. Mas eu acho que o vazamento para ele foi péssimo, tá? Assim, o vazamento da informação para ele é péssimo. É que eu acho que, nesse momento... Eu não duvido nada que isso aconteça. O Florentino fala, querido, quer dizer que o plano de vocês é ter o foco duplo aqui, por mais que você diga que oficialmente não tem, mas você vai ter. Então, faz o seguinte, antecipa, um abraço e valeu. Pode ser. Pode ser também que já tenha tido uma conversa do Edinaldo com o Florentino, que eu acho que já teve. Porque quando todo mundo falava aqui que o Edinaldo não tinha conversado com o Ancelotti, ele estava conversando. Ou com um emissário, ou com... Eles estavam conversando. Então, assim, eu não tenho motivo nenhum para defender o Edinaldo. Aliás, o Edinaldo foi presidente da Federação Baiana de Futebol, que todo mundo sabe, eu conheço muito, e foi um momento muito ruim para os clubes baianos, foi um momento ruim da federação. Eu não tenho motivo pessoal nenhum para defender o Edinaldo. Mas eu acho que foi falado muita coisa nesse processo de que, ele tá ouvindo não toda hora e tá insistindo. E eu acho que não foi bem assim. Pega esse parêntese aí rapidão, porque a gente falou quando eu falei institucionalmente, não do Edinaldo e tal, que é um cara que caiu de paraquedas ali e acha até que tá tendo que resolver um monte de problema que não foi ele que criou. Muita coisa. Mas a gente falou de seleção brasileira que ganhou Copa. Você acha que a CBF, enquanto instituição, ou o futebol brasileiro, ele é melhor tratado hoje ou em 94, 2002? Um todo, o produto. Eu não tenho nem dúvida. E a gente não ganhou Copa. A gente perdeu as Copas de lá para cá. Mas institucionalmente, a CBF melhorou. Ela melhorou muita coisa, mas muita coisa. O trato, que a gente vê de episódios lamentáveis. Mas é uma comparação, Formiga, que no nosso debate, ela não cabe, até porque lá naquela época muita gente pode argumentar que o Ricardo Teixeira era um péssimo de um dirigente, empresário, sei lá, que usava a CBF para benefício próprio. Ele tem um monte de acusação, tem um monte... Pro futebol brasileiro, muita gente pode argumentar que ele era muito bom, que ele defendia os interesses do futebol brasileiro. Durante um bom tempo, a gente teve essa mentalidade do Eurico Miranda, que é não sei o que lá, mas é bom pra... Então, assim, eu acho que não cabe aqui no nosso debate. E outra, só um ponto aqui, eu tava vendo nos comentários, quando você fala de abaixar a bola e dando o recado institucional, as pessoas que estão no chat ou que comentam não entendem esse recado, porque a principal soberba, eu acho que não é do diretor ou do dirigente brasileiro, do próprio torcedor. Você vê, e da gente também, enquanto jornalista. Você vê uma pá de gente aqui achando que ser eliminado pela Croácia, que era então finalista da Copa, e foi de novo finalista do Nations, por muito pouco não foi campeão da Nations, que isso é uma coisa ridícula e tosca. Quando você está diante da maior geração da história dos caras, assim, se isso não é soberba, se isso não é você entender que existe futebol bem jogado em outros lugares, é muita loucura, André. Assim, outras seleções foram eliminadas pela Croácia. Seleções foram eliminadas pela Croácia. A Croácia foi finalista da Copa, semifinalista de Copa e finalista da Nations. Se você não entende esse recado, e quando eu digo você, não é você, André, tá? É a pessoa que acha isso. E continua no mesmo discurso do seu tio, de 1980, que acha que a Croácia não tem futebol, esse cara tá a parte do que o jogo mostra para ele. Eu nunca disse isso, nem nunca pensaria nisso. Aliás, falei aqui na live esses dias que eu tava louco pra Croácia ser campeã da Nations, pra ser sacramentada com o título e tal. Só que o Brasil perdeu um jogo pra Croácia que não era pra ter perdido. O que eu acho que Aí eu concordo, mas não era pra perder pra Croácia nem pra ninguém daquele jeito. Com 4 minutos faltando e tendo 1-0 no placar, que o Brasil fez ali está errado contra qualquer adversário. Seja a Croácia, seja a China, pô. Eu acho que um técnico que chega e que tenha um espírito de liderança um pouco diferente e que não deixe, inclusive, os líderes que atualmente ainda são e que eram na Copa do Mundo, porque muda um ou outro e tal, eu acho que, inclusive, teria mudado, sabe? O nosso fracasso em resultado na Copa do Mundo, ele passa também pela liderança, tá? Cara, sabe o que me pega nessas horas? Assim, olhando para o outro lado, e de novo, não vou questionar o nome, eu vou para a circunstância. A gente quebrou o pau em cima do Pochettino com razão, porque o Pochettino estava na semifinal, o Lucas fez o que fez, chegou na final, botou o Lucas no banco,
Um abraço pro Gaiteiro, Liverpool campeão. Um ano atrás, o Rodrigo era o cara de segundo tempo do time do Real Madrid. E a gente ficava aqui, tem que ser titular, tem que ser titular, tem que ser titular. O Rodrigo jogou 2 minutos na final da Champions em Paris e o Real foi campeão. Qual seria a avaliação se o Real não tivesse sido campeão? Se o Liverpool, que jogou melhor aquele jogo, tivesse sido campeão? A gente ia estar aqui dizendo que o Ancelotti é um idiota, porra. Que o cara pegou o Rodrigo, que era o pica do time que resolveu as semifinais, e botou o cara no banco de reservas. E aí a gente, por um gol, muda completamente a percepção, tanto da Croácia, quanto do Ancelotti, quanto da seleção, quanto do Tite. É contra isso que eu brigo. É só esse o meu ponto. Porque eu acho que a gente está indo por resultadismo aleatório, pô. Não tem problema nenhum você pensar dessa forma, é a sua opinião. Eu acho que você, na hora que você compara um Pochettino com o Ancelotti, você já está completamente equivocado. Eu estou comparando a circunstância, ela é idêntica. Só que um ganhou, o outro perdeu. Mas a circunstância ela é igual. Mas o Ancelotti tem casco. E tem, sabe, se ele chegar e parar para explicar o Ancelotti é diferente. O Ancelotti tem 4 títulos. Ele teve um pontuado com a decisão que ele tomou, ele teve um pontuado. Mas e os outros títulos? Mas eu tô falando desse, mas era outra forma de jogar, eu tô falando desse. É circunstancial. É maravilhoso debater com você, maravilhoso, mas você está questionando o Ancelotti, a escolha dele. Eu estou questionando o Ancelotti. Eu estou questionando a gente. Eu estou questionando nós, enquanto imprensa, enquanto torcedor demagogo, que a gente fica em cima de um gol, o gol não gol, ganha ou perde, quando interessa. A avaliação em cima do Ancelotti, se ele tivesse perdido a Champions do ano passado, era outra, completa, ainda mais envolvendo o brasileiro. A gente ia estar esculhambando o Ancelotti, porque perdeu a Champions, botando o Rodrigo no banco, que foi o que a gente fez com o Pochettino. O Pochettino não tem nem metade do... Então, assim, esculhambo mesmo o Pochettino. Não tem 1/10 da história que tem o Ancelotti. E assim, e tem outra história, hein? Eu acho que foi uma vergonha o Brasil perder nas circunstâncias que perdeu para a Croácia. Foi uma vergonha o Brasil ser eliminado para a Bélgica. E não tem jeito. O futebol brasileiro... Circunstâncias mudam o adversário. Circunstância, eu concordo com você. Contexto, eu acho que você pode falar várias coisas. Por exemplo, o Brasil da Olimpíada lá, que era 24-19, 24-18, você perde para a Rússia. Naquela circunstância, podia ser a Rússia, Gana, Guiné-Bissau, qualquer um. Aquela circunstância, você não pode perder um jogo de Olimpíada tendo 6 pontos de vantagem para fazer match point. Não pode perder. Agora nós precisamos entender um fato que eu sei que você discorda totalmente. Nós precisamos entender que a seleção brasileira, sucesso ou fracasso da seleção, passa muito, sim, pelo resultado da Copa. Passa, não tem jeito. E quando eu digo resultado da Copa, não é só ser campeão ou não. Se o Brasil chega numa final, se o Brasil perde uma semifinal sofrida, chorada, pô, meu Deus, mas perdemos para um grande adversário. Se o Brasil é eliminado para a França na Copa do Mundo, para a Argentina na Copa do Mundo, é uma outra história. O Brasil está chegando em momentos contra times com bem menos história, com bem menos... Times bons, verdade, mas com... E o Brasil não está conseguindo, sabe? E nós tivemos 6 anos do melhor técnico brasileiro. Então, resumindo a história aqui, porque já são 10h36. Resumindo a história. Nós não temos uma bola da vez para assumir a seleção brasileira. Eu acho que tinha, mas beleza. Você vai falar do Abel. O mérito, trabalho, o mérito completo, ciclo, mentalidade vencedora, conhecedor do futebol brasileiro, não sei o quê, Abel. Isso aí não tenho dúvida. Eu também não tenho dúvida. Mas se você colocar aqui no chat, se você colocar na discussão, vão falar que absurdo o Abel ser técnico da seleção. Vários vai pro clubismo, né? Não sei. Vai ter gente que vai falar pela forma de jogar, vai ter gente que vai... Então, assim, eu acho que Jorge Jesus, muito pelo contrário, eu acho... Sabe, para a seleção brasileira, nada a ver. O Abel seria um nome interessante, seria o meu plano B. Aí você pode debater Diniz, Dorival, que são os nomes que estão sendo falados aí. Renato, são os nomes, tá? Então, a sua escolha é que você prefere 3 anos para um desses caras do que 2 de Ancelotti. Mas o Abel não... Cara, e se eu chegar para você então e falar o Abel não quer? O Abel ontem deu uma entrevista falando que ele vai parar em 24. Que ele cumpre o contrato dele com o Palmeiras e ele vai dar uma respirada então, e tal. Eu entendi ele falando, cara, ele falou, inclusive tá cansado e tal. Então, assim, se eu te falar que o Abel não quer, cara, o Abel é carta fora do baralho. Você trocaria 3 anos de Dorival
por 2 de Ancelotti? No contexto que a gente conversou antes, não. Com tudo que a gente conversou. Você Não, trocaria eu não trocaria. 3 anos de... 3 anos... Eu botaria um treinador agora. Eu botaria um treinador agora para dizer, este é o treinador da seleção. Vamos supor que eu seja um traíra. Eu sou traíra. Você trocaria. Não, eu sou traíra. Vamos botar que eu seja traíra. Traíra, eu vou sacanear. Fazer o seguinte, eu vou botar um técnico agora e não vou dizer que o Ancelotti vem daqui a 1 ano. Esse cara vai ficar 1 ano. Já é mais do que nada. Nada. Você não pode ficar 1 ano e meio no limbo, André. Não tem como, velho. Não dá pro Ramon. Tá no meio do Mundial Sub-20, fazendo convocação para seleção profissional. Pô, não tem como. Concordo. Isso faz parte do plano. Esse é o preço da escolha que a CBF fez. Inclui isso aí. No pacote que a CBF escolheu, que é esperar, inclui esse tipo de bizarrice. Não dá para fugir disso. Incluiu isso. Foi uma bizarrice. Concordo. Até porque o resultado do Ramon no Mundial também foi horroroso. Concordo com isso. Dito isso, não tem como voltar atrás. Agora nós temos na frente, você está assumindo que a seleção vai ficar com qualquer um lá convocando, e eu acho que o Ancelotti vai fazer parte disso, ele vai ajudar a escolher quem vai ficar ali e tal, e em cima de suposição a gente não vai poder... Você tá vendo uma tragédia na seleção brasileira nesse ano, e eu tô vendo um período que vai servir para alguma coisinha, que o Ancelotti vai dar um pitaco aqui, que vai dar um pitaco ali, no mínimo vai ser isso. E que um ano que não vai valer nada quando a gente chegar na Copa do Mundo de 2026. No meu entendimento, não dá para trocar a possibilidade que a gente tem de ter um baita de um treinador de futebol para colocar qualquer um, porque a gente não pode esperar 1 ano. Nós podemos esperar 1 ano. Essa é a minha... Eu achava que 6 meses era suave, mas não é o ideal. Para mim o recado é péssimo, assim. O recado é muito ruim. Mas, e de novo, indiretamente... O recado para o público-alvo principal, que é o torcedor. O torcedor vai ficar 1 ano e pouco entendendo que, cara, tudo que está acontecendo aí é café com leite e não vale de absolutamente nada, é vida infinita. A gente está aqui, ó, não tem nada, absolutamente nada. A CBF está, ao mesmo tempo que ela valoriza a seleção mundialmente com uma grife dessa, ela desvaloriza no mercado interno falando, ó, seguinte, até lá não existe. É isso aqui, ó. É isso, é um não lugar. A seleção era um não lugar até junho de 2024. E até a entrevista, que eu não sei o que o Edinaldo vai apresentar lá, é a garantia baseada em nada. Baseado numa palavra, né? Beleza, que pode ser maravilhoso e também pode não valer de nada. Então, mas aí a gente... A vida das pessoas muda, André. O cara promete que diz que vai ficar e acontece problema com a família, Mas aí um contrato também não vale nada. Porque a vida muda. O contrato também não vale a confiança que o cara tem. Porque assim, o cara que assumir agora, quem disse que ele também não pode ter um problema na família, que ele também... A vida muda. A vida pode mudar para todo mundo. Então, assim, eu respeito, e por isso eu chamei o debate. Porque se eu não respeitasse a opinião, velho, eu não tava nem chamando pro debate, né? E tem alguns tipos de opinião que eu nem vou perder meu tempo debatendo. Mas achei muito interessante que você tem realmente uma visão de que 1 ano é uma vergonha para a seleção ficar sem técnico. Eu acho que do jeito que nós estamos, 1 ano de um trabalho de transição, com alguém ali que já teve uma indicação de tal, eu acho que não é nada perto de uma Copa do Mundo. Nós teremos 2 anos de Ancelotti. Nós teremos 2 anos e usando o seu argumento de que não interessa o nome, imagina, seriam 2 anos de Guardiola, ou 2 anos de Klopp, ou 2 anos de Ancelotti, em troca de 3, com todo o respeito. Grandes treinadores, mas acho que não é hora. 3 anos de Dorival, 3 anos de Diniz, 3 anos de... O Abel seria a minha opção. Eu troco 3 anos de qualquer acho que é fato que a gente vive uma crise. Isso aí não tem... E eu acho que nesse momento, como nós não temos esse cara, eu trocaria 3 anos dos todos palpáveis que nós temos aí, realistas, eu trocaria 3 por 2 Eu acho compreensível e eu entendo que a visão da maioria... O torcedor olha para a grife do Ancelotti, não sei o quê, e vai e embarca, porque é muito sedutor mesmo. É muito sedutor. E é sedutor porque a gente está em crise. É sedutor porque tudo que foi feito e mal feito por anos, de produção de novos treinadores, de boas ideias, da gente menosprezar talvez a importância do trabalho de treinadores ao longo de décadas, a gente não criou muitas opções. E esta carência criou este monstrengo, que é 1 ano e meio de limbo. Por isso...
Eu acho que a gente teve 6 meses de limbo. Eu acho que essas convocações recentes agora, elas, né, até pelo nome do treinador que tá lá, mas eu acho que isso pode ser alterado de uma maneira bem honesta, com um nome que venha que seja realmente de transição e tal. Nós temos que aguardar. Você colocou enquete, ô Túlio? Você chegou a ver o resultado? Só pra gente ter... Foram... Deixa eu resgatar aqui, mas... Ó, 72% sim, vale a pena esperar. 28% não. 2.500 votos aqui do nosso chat na vermelhinha, André.